Salve, salve, rapaziada! Como é que estão vocês? Tudo bem? Hoje nós vamos falar de uma figura, como é que eu poderia dizer? No mínimo estranha, esquisita, né? E que tem dado algumas declarações nonsense nos últimos tempos, né? Uma tal de MC Pipoquinha, sim, essa figura que está aparecendo aí na frente do seu rosto, né? E quem é essa criatura, né? Ela é uma cantora de funk, tá? Nada contra, muito pelo contrário, como eu sempre digo, eu acho que música é uma coisa muito pessoal. Eu tenho os meus gostos, eu tenho o meu estilo musical bastante definido, bastante específico, mas não quer dizer necessariamente que as pessoas têm que seguir a minha cabeça. Tá, ponto. Eu deixo bem claro aqui que o meu problema não é com a música que ela faz ou deixa de fazer. Eu acho que isso aí é da cabeça de cada um. Eu não gosto, mas é da cabeça de cada um. O problema é algumas pérolas que essa moça tem soltado, mas especificamente uma que remete a uma outra figura também do meio onde ela é, trabalha, do meio onde ela atua, que é a música, né? Isso me fez refletir sobre um tema de redação. E a gente vai falar dele após a vinheta. E aí, chegando aqui no canal Repertório Sociocultural? Pois é, seja bem-vindo. E você que já está no canal, o que está achando dos vídeos? Deixa aí nos comentários, compartilha, curte, comenta. É importante essa interação, até para o algoritmo do YouTube entender que você está verdadeiramente assistindo os vídeos e, obviamente, aproveitando o suprassumo dos repertórios e debates de temas que são necessários para você fazer um ótimo vestibular, um ótimo concurso, enfim, se preparar para a sua prova. Então vem com a gente. Pois é, galera, estamos aqui, né, para dar continuidade e para falar um pouquinho, né, desse tema que eu vou trazer para vocês hoje, que eu acho que tem muita relevância desse debate que surgiu nos últimos dias aí, em torno da senhorita Popcorn, né? Little Popcorn, vamos colocar assim, né? A senhorita Pipoquinha, MC Pipoquinha. Né? Que eu confesso a vocês, né? Antes desse caso, Não tá lembrado, não. Não, nunca nem vi. nunca tinha ouvido falar dessa criatura, juro a vocês. Tudo bem, não sou um grande conhecedor do mundo do funk, na verdade não conheço quase nada. Né? Nada contra, novamente eu reitero. Mas o fato é que eu acho que o problema não está no estilo musical dela, longe disso. Tá? Isso é um direito dela, de quem ouve, por aí vai. O problema foi que essa senhorita, né? É, começou de uns dias, uns tempo pra cá, soltar umas pérolas, né? Eu não vou aqui julgar algumas que são colocadas, tem muito vídeo que fala sobre isso aí, tá? Eu vou deixar uns links aqui de alguns vídeos que eu vi que falam justamente sobre essa personagem. Mas eu queria trazer aqui minha opinião sobre uma fala que ela trouxe nos últimos dias para uma seguidora dela, né? É uma pipoquete, né? E aí o que que acontece? Ela chegou para uma seguidora que havia reclamado que ela defendeu ela na sala de aula diante da professora. Eu não sei o que pode ter acontecido ali dentro do ambiente de sala de aula, né? Mas eu vou falar aqui com minha experiência como professor, tá? Eu acho que é meu lugar de fala como profissional de educação, mas eu vou colocar mais ou menos o que pode ter acontecido, né? Para a gente entender o que houve. Segundo a menina que mandou a mensagem para Little Popcorn, né? O que aconteceu foi o seguinte: ela teria, né, defendido a MC Pipoquinha na sala de aula diante de um comentário que a professora fez criticando ela.
possivelmente por uma outra polêmica que a MC Pipoquinha soltou algum tempo atrás aí, dizendo que sexual era uma coisa normal, né? Então, só para você ter uma noção da coisa como é, meio sem sentido, mas enfim. Não sei, mas eu imagino que tenha sido alguma coisa sobre isso. A menina foi reclamar, né? Isso aqui, e ela disse no vídeo, né, o que eu vou mostrar para vocês aqui na declaração da artista, né? Aqui temos a nossa senhorita MC Pipoquinha, obviamente que para representá-la tem que usarmos pipoca, né? Que eu acho um desrespeito com a pipoca. Né? O que essa menina falou? A professora tem o poder de fazer você não passar de ano, observou Pipoquinha. Ela tem o poder de te encher de tarefa. Não briga com a sua professora por causa de mim. Tadinha dela, já é professora. Tem que amar muito a profissão, porque houve desaforo do filho dos outros. Tem que ter nada para fazer em casa mesmo. Esse trecho aqui foi o que talvez tenha me causado a primeira ojeriza ao analisar essa história aqui, né? E ter pensado aqui, meu Deus, o que essa menina tem na cabeça? Tudo bem. Ser professor não tem nada para fazer em casa mesmo. Bom, eu que o diga se eu não tenho nada para fazer em casa mesmo. O que eu imagino, eu vou aqui passar a reprodução do que pode ter acontecido eventualmente na sala de aula. Eu já dei a ideia mais ou menos do que deve ter sido o mote da discussão, né? Provavelmente a professora deve ter comentado alguma coisa criticando algum posicionamento que a Little Popcorn soltou, né? A aluna se sentiu, né, atingida como fã, tá? E deve ter falado, professor, mas acontece que ela tem direito, o corpo é dela. Tá? E eu não acho esse posicionamento, eu juro a você, gente, eu não julgo o que ela faz no palco, no trabalho dela, com os fãs dela. É um direito dela, tá? Apesar de que muitas vezes ela solta até opiniões meio contraditórias, mas eu não vou entrar nesse mérito, isso não é o meu objetivo. O ponto é que essa moça, né? Ela literalmente, no afã de querer talvez comprar a atenção ainda mais da sua seguidora, né? Eu falo comprar não é no sentido de comprar financeiramente, eu falo no sentido de, né, tentar trazer para si o hype da fã. Ela chega e diz basicamente que a professora não tem nada o que fazer, por isso que escolheu ser professora. Nas entrelinhas é isso que está aqui, né? Ela deixa bem claro, né? Que houve desaforo dos filhos, tem que amar muito a profissão, porque tem que ouvir desaforo dos filhos dos outros. Ó, gente, eu vou falar uma coisa para você. Eu não comecei como professor ontem. Eu tenho 20 anos como educador. Eu já fui muito estressado de chegar e chamar atenção, brigar, reclamar, questionar. Mas de uns tempos pra cá, uns 6, 7 anos pra cá, eu comecei literalmente a pensar da seguinte forma: velho, não adianta eu ficar me desgastando em sala de aula e desgastando a minha própria relação com os meus estudantes. Porque ali eu tô dentro de um ambiente de sala de aula e eu tenho que procurar, né, obviamente, mostrar sabedoria. Claro que a gente às vezes não tem paciência de sangue de barata e aguenta as coisas de uma maneira muito tranquila. É óbvio que vai ter um dia ou outro que você vai estar um pouco mais estourado. É normal, você é ser humano. Agora, a grande questão que eu fico mais impressionado é ela colocar a ideia de que a professora escolheu ser professora porque não tem nada para fazer em casa mesmo. Tem que ter nada para fazer em casa mesmo, sabe? É como tipo assim, dissesse, você é uma desocupada. Cara, professor é uma profissão que eu sempre digo, ela não trabalha só na sala de aula. O professor traz trabalho para casa. Eu chego do trabalho, eu venho direto para o escritório para ministrar aulas particulares, cursos, para ministrar aula de cursinho, tudo. Eu fico aqui, às vezes até meia-noite, corrigindo prova, elaborando slide, trabalhando. Por quê? Porque o trabalho da gente como professor, um trabalho que se limita só a chegar na sala de aula e falar, tem todo um trabalho por trás. E é normal que professor às vezes até acumule trabalho. Por quê? Porque uma escola só não paga a conta. Pouco. Não, é porque infelizmente a realidade é essa. O professor tem que se equilibrar em 2, 3, 4 escolas para conseguir ter um salário razoável. E o pior, oferecendo
né? O aprimoramento de futuros profissionais que irão conquistar um salário melhor do que o deles. Isso é ótimo. Eu confesso que eu fico muito feliz quando eu vejo que um aluno meu conseguiu entrar num curso como medicina, num curso como engenharia, num curso como direito, em psicologia, ou como ele quis entrar no curso que ele decidiu fazer. Né? Como eu, por exemplo, que escolhi fazer letras porque realmente eu gosto da minha área de letras, de literatura e redação. Sabe, eu me joguei porque realmente eu gosto do que eu faço. O ponto que eu quero discutir é que a fala dessa moça demonstra um completo desconhecimento do que é ser professor. Mas o pior não é nem isso, o pior continua depois. Olha só que coisa bizarra. E aí, olha o que essa moça continua dizendo. Na sequência, a artista mencionou o salário de professor. Ainda receber o que recebe, que é quase nada. Tá, aí você vai dizer, ah não, mas ela demonstra uma preocupação. Me desculpe, não é preocupação, sabe por quê? Olha o que vem em seguida. Meu baile tá 70 mil, 30 minutinhos em cima do palco, eu ganho 70 mil. Ela não ganha nem 5 mil sendo professora às vezes. Tem que estudar muito, não discute com ela. Olha que bizarro. Ela não ganha nem 5 mil sendo professora às vezes. Tem que estudar muito. Não discute com ela. O que eu achei mais bizarro foi esse tem que estudar muito. Como se estudar fosse algo que não levasse a lugar nenhum. Aí você vai me dizer, ah, professor, mas isso não é uma coisa que todo funkeiro pensa, tal, sei. Concordo, pode ser que nem todo funkeiro pense. Eu não vou aqui, porque eu não conheço o universo, não conheço, mas eu queria pegar aqui um outro exemplo para mostrar a vocês que nem sempre a coisa parece tão clara assim, porque há alguns anos atrás, acho que uns 4 anos atrás, a MC Mirella, ela chegou e disse numa espécie de trio elétrico que ela botou na frente da escola que havia estudado e ficou dizendo que estudar não dava em nada, né? Estudar não dá em nada. Ela ficou dizendo isso, né? Em alto e bom som, então, como forma de depreciar. Depois ela veio fazer uma meia-culpa. Não, não foi bem assim. Eu quis dizer que para mim estudar não foi o que me resultou no que eu cheguei hoje como artista, tal, não sei o quê. Gente, para que tá feio. Eu entendo você ter dito uma besteira, alguma coisa que você depois pensou, velho, eu falei besteira mesmo. Mas, cara, pensa aqui comigo, estudar não dá em nada. A outra diz, estudar, ela estudou muito para ser professora e agora ganha 5 mil. Eu agora rebolo no palco e ganho 70 mil em 30 minutos de show. O que é bom é que quando as coisas começam a acontecer desse jeito, né? O cancelamento vem com força. Né? Hoje é dia 10 de março, quando eu estou gravando esse vídeo, 10 de março de 2023, e até o momento que eu tinha lido aqui nos sites de notícias, 2 shows que ela iria participar já foram cancelados. Um parece que um show no Rio Grande do Norte, um festival, um evento, alguma coisa de funk, e outro parece que foi uma boate em Brasília, alguma coisa desse tipo, que cancelaram os shows que haviam sido contratados. Gente, eu tô vindo do futuro para dizer a vocês que ela já teve mais shows cancelados, né? Hoje eu tô fazendo a edição no domingo, dia 12, e ela já teve mais shows cancelados e ainda por cima, além dos shows cancelados, ela emitiu uma nota, mas uma nota tão fuê. Eu vou deixar o link aí no, na descrição para vocês olharem, mas uma coisa tão sem graça que eu acho que nem foi ela que teve. Parece que a coisa foi escrita pela assessoria de imprensa. Mas enfim, deixemos quieto e seguimos pro próximo capítulo. Ela vai sentir isso no bolso, porque obviamente que ninguém quer colar com a ideia de associar-se a uma pessoa que praticamente desprezou uma coisa que, infelizmente, aqui no Brasil não é valorizada, mas que é algo necessário no nosso país, que é a educação. Educação é algo fundamental dentro da nossa construção, da nossa identidade, mas que infelizmente não é valorizado, e isso é um plano político das elites. A elite quer dominar.
E para isso, quanto mais pessoas incompetentes e pessoas que tenham desconhecimento, que sejam ignorantes, que ignorem os seus direitos e a sua consciência política, melhor para eles. Então, obviamente, que eles não têm interesse em manter pessoas inteligentes. Aliás, pegando esse gancho até do que a MC Mirella falou, eu já deixo aqui uma dica que eu vou deixar na descrição, que é esse vídeo aqui do canal do Pirula, canal muito legal, gente, para quem gosta de ciência, tá? Não se assustem com 42 minutos de vídeo, o padrão Pirula é mais ou menos esse aqui, tá? E que ele fala justamente sobre essa polêmica da MC Mirella. O vídeo é muito bacana, gente, vale a pena vocês assistirem, né? O canal do Pirula é um canal realmente muito bom. O que eu me preocupo, né, é como isso reflete na consciência desse público jovem. Eu tenho uma opinião que muitos colegas e até algumas pessoas acham que eu tô iludido, mas não é ilusão não, é uma constatação. Eu acho que hoje a gente tem um jovem que, se ele quiser ter todas as ferramentas do mundo para ser realmente muito mais capacitado do que a minha geração e as gerações anteriores, ele tem. Hoje ele tem acesso ao conhecimento, ele tem acesso a enciclopédias, a livros, né? De uma maneira muito mais facilitada do que minha geração era. Eu lembro que no meu tempo, quando eu pegava um livro de história e você via lá uma capa da Fonfon, por exemplo, né? Ou da Malho, você só via a capa da revista, né? Você não fazia ideia de como era aquilo ali. Hoje não, hoje você vê isso num módulo, num livro, num caderno, numa apostila, num site. E aí você, eu quero saber como é. Você vai lá na Biblioteca Nacional e acha as edições do Malho, do Fonfon, e acessa e vê como era a revista por dentro. Né? Você tem uma ideia mais ou menos de como era a matéria. Então eu acho que hoje, isso pegando um exemplo, o conhecimento ele se tornou muito mais acessível, tá? Música, antigamente você precisava ter um disco de vinil ou um CD, né, como suporte de mídia, ou uma fita cassete, fica esperando para gravar uma música. Hoje em dia você pega o Spotify, vai lá, coloca a música que você quer ouvir e você tem acesso a uma biblioteca musical gigantesca. Ou seja, o acesso à cultura hoje ele está muito mais fácil. E eu percebo que os alunos que realmente têm a determinação de querer estudar, se dedicar e querer aprender, eles vão muito mais além do que a galera do meu tempo, justamente por conta desse acesso que tem à cultura. O problema é que a gente vive numa geração que a alta exposição da imagem, ela tem se tornado quase como uma vertente, pode-se dizer assim, desse tipo de realidade meio torta. E o que acontece? As pessoas acabam vivendo uma realidade pautada em máscaras sociais, né? Demonstrando uma realidade onde elas vivenciam uma vida de felicidade, de alegria, uma pílula dourada, né, nas suas vidas, mas que, na verdade, por dentro das câmeras, mas que por trás revelam, na verdade, uma personalidade totalmente destruída. E eu fico me perguntando, tá? Talvez isso não passe até na cabeça da pessoa que a gente está analisando aqui, tá? Dessa galera que tá falando esse discurso aí, MC Mirella, a Little Popcorn, enfim, né? Não vou aqui dizer que isso passa ou deixa de passar. Mas vamos imaginar, será que a vida dessas pessoas é tão estrelada assim? E eu tenho minhas sérias dúvidas se realmente esse pessoal ganha tanto dinheiro assim. Porque eu vou dizer uma coisa a vocês. É muito fácil ostentar valores. É muito difícil manter esses padrões. São coisas muito diferentes. E tem muita gente que costuma arrotar valores gigantescos, inflacionados, e que na realidade nunca ganharam nem perto disso. Tá? Não estou dizendo que seja o caso dela, não estou dizendo que seja o caso de ninguém especificamente, mas é uma constatação que é fato. Tá? O ponto que eu quero que vocês tragam, que vocês visualizem nesse vídeo, que vocês pensem nesse vídeo, é a ideia de que muitas vezes essa máscara social que é projetada para os jovens acabam criando uma falsa ilusão de que literalmente a educação não dá em nada, não serve para nada. Que quem estuda é otário, quem estuda é idiota, quem estuda é abestalhado. E, gente, vamos ser sinceros, esse tipo de pensamento é um pensamento que é justamente o que os grupos de elite, os grupos hegemônicos, querem que nós, como cidadãos, tenhamos. Eles querem justamente esse pensamento limítrofe, essa ideia reduzida de que a educação não dá em nada. E aí cria-se uma legião de pessoas que querem estar em evidência e fazer fama a qualquer custo.
E que muitas vezes não tem noção daquilo que diz. Porque, gente, se você for analisar o discurso nas entrevistas dessa moça que deu origem a toda essa polêmica que a gente está trazendo aqui, né? Você vai ver que o discurso dela não se sustenta porque é contraditório. É só você pesquisar aí os vídeos que eu vou colocar aqui na descrição, ver, e vocês vão ver isso. O discurso dela é completamente contraditório. Ela não se segura, ela não se pauta naquilo que ela sustenta. Ela de repente fala uma coisa e depois vem com um discurso. Né? Então você demonstra que a fala dela, né, é uma reprodução dessa máscara social que é projetada em muitos outros jovens. Tá? E quantos alunos meus eu vejo que às vezes querem fazer dancinha no TikTok e ficam na empolgação de viralizar. Não quero viralizar, quero fazer fama, não sei o que, não sei o que. Pô, é legal você viralizar, bacana, show de bola e tudo, mas lembra de uma coisa, gente. Se você se expõe por alguns minutos, não é garantia que você manterá uma permanência naquela exposição por um longo período. E eu deixo isso muito claro para que você não fique iludindo-se, como muitas pessoas que tiveram seus 15 minutos de fama, como o Andy Warhol chegou a dizer, né? Acharam que aquilo estava tudo muito lindo, tudo muito bom, tudo muito bem, mas no fundo não se sustentaram, porque viveram uma vida engessada, fechada, carregada, que nunca progrediu de fato de direito para os caminhos que ela se predispunha a seguir. E aí, né, a gente se preocupa porque o que acontece? A profissão de professor, que já é bastante desprezada, ela acaba se tornando ainda cada vez mais colocada num plano de submissão. E você pensa que é só o professor que sofre com isso? Não, negativo. Os estudantes também sofrem com esse problema. Olha para cá, minha aluna desmaiou de fome. Professores denunciam crise urgente nas escolas brasileiras. Isso é de 2021. Né? Quando o período ali da pandemia, né, estava ali começando a entrar naquela fase do ensino híbrido, né, que muitas crianças estavam voltando para a escola e estavam voltando para a escola porque os pais não tinham como manter as crianças em casa porque não tinha dinheiro para colocar comida em casa. Vocês estão entendendo a gravidade do problema? Pensar em educação não é só pensar em matemática, pensar em português, pensar em geografia, pensar em história, pensar em artes, pensar em física, química. Não é isso. Pensar em educação é pensar no papel como cidadão. Pensar em cidadania. Pensar no seu papel como um transformador social. Para que, inclusive, essas classes que muitas vezes são marginalizadas, como os próprios funkeiros, tenham uma voz que possa falar por elas. Porque a gente sabe que esses grupos sociais são marginalizados. E aí a gente vivencia uma experiência de completa angústia e sofrimento, de contradição, que muitas vezes nos deixa pensar: o que a gente pode fazer? E aí vem a grande questão que fica para o professor, né? O que ele pode fazer para poder falar de estímulo? Como é que esse professor pode ter estímulo? Isso aqui é o que vocês estão vendo na legenda. Um aluno jogou um balde de lixo na cabeça do professor. E se você acha que isso é mentira, eu vou mostrar para você que isso realmente aconteceu e que não foi uma cena das mais bonitas. Longe disso, tá? Eu vou colocar aqui o vídeo para vocês verem. Ó, aqui ele. Vamos dar o play aqui. Olha pra cá. E o sujeito ainda dá risada, né? Como se eu fosse o maioral. Ah. Como se fosse o super cara. Eu trolei o professor. Trolei! Arremessar uma lata de lixo na cabeça de um professor. Sendo que isso poderia ter matado o professor. Porque dependendo do lugar onde ela pudesse pegar na cabeça, né, poderia causar um traumatismo craniano. Uma lata de lixo, mesmo de plástico, ela não é leve. E se você estuda a física, você sabe que, né, quando você projeta um corpo, ele sofre a influência da velocidade, né?
Então, o que que acontece nessa história? Gente, vamos ser sensatos, né? É complicado. Eu não estou dizendo aqui que a vida para um professor é um inferno. Eu, particularmente, digo a vocês que eu tenho muito mais dias felizes do que dias ruins, né, como professor. E não só pelo meu amor à profissão, é porque realmente é verdade. Tem muito mais dias maravilhosos do que dias ruins, né? É, Agora, existem questões realmente que são muito complicadas. A faixa salarial que é paga é muito baixa, né? A gente não sente estímulo para poder crescer e progredir na profissão. E eu fico me perguntando como é que a gente pode pensar no desenvolvimento da ciência no país. Sabe o que eu acho engraçado? As indústrias falam muito assim: ah, porque nós precisamos desenvolver a indústria do Brasil. Mas como é que você desenvolve a indústria se você não investe em ciência? Como é que você desenvolve indústria se você não investe na formação do indivíduo? Mas pagar 70 mil para MC Little Popcorn, você paga. Será que ela ganha realmente 70 mil? Não sei, mas ela disse. O fato é que, se nós pensarmos como cidadãos, como pessoas, como indivíduos, como pessoas, nós temos que imaginar e criar a ideia de que somos capazes de sim transformar e ressignificar nossa realidade. E não sermos como, por exemplo, era o Brás Cubas. Um cara que valorizou a vida inteira a frivolidade, que achou a vida inteira que ele era o grande exemplo, né, de pessoa, nunca valorizou o conhecimento, né, a educação, né, valorizava os achismos, os pensamentos é, pouco, é, pouco firmes, né, e sustentava essas ideias e só foi acordar para essa realidade depois que morreu. Olha aí um repertório sociocultural bacana que você pode trazer isso. Porque eu vou dizer uma coisa a você, gente. Fama tem prazo de validade. E corpo também tem prazo de validade. Uma hora tudo se esgota. Como diria Gregório de Matos, não deixe que a maduridade te converta essa flor, essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Porque a vida é efêmera, passageira, se esvai num instante. Se a gente não tomar cuidado, o que, que a gente vai aproveitar para ela? E pensando ainda nisso, eu trago aqui a reflexão que o Titãs coloca na música Não Vou Me Adaptar, onde ele diz: eu não caibo mais nas roupas que eu cabia, eu não encho mais a casa de alegria, os anos se passaram enquanto eu dormia, e quem eu queria bem me esquecia. Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar. Não vou me adaptar. E a ideia é essa mesmo, porque infelizmente, à medida que a gente vai envelhecendo, que a nossa vida vai é, é, se tornando cada vez mais longínqua, no sentido de tempo de vida, nós vamos percebendo que não dependemos só da parte física, mas dependemos principalmente do que? Do nosso intelecto e da nossa capacidade profissional. Você acha que a vida inteira você vai se manter como um dançarino de TikToker? É legal, eu sei. Mas há 12 anos atrás, a rede social que estava na moda era o Orkut. O Orkut hoje nem existe mais. Aprendam isso. A velocidade das informações é quase que instantânea. E, consequentemente, as coisas se esvaem de uma maneira muito imediata. E é justamente isso que a gente tem que lutar para não ficar, sabe, carcomido, refém dessa visão tão medíocre, medíocritas, de achar que um dia a gente foi isso, foi aquilo, mas tudo passa. E talvez uma grande lição que você pode trazer também como repertório sociocultural é esse filme, o Coach Carter, com o Samuel L. Jackson, filme de 2004, 2005, não tenho certeza.
E nesse filme, né, um filme muito bacana, tem um treinador de basquete, ele é dono de uma loja de basquete, interpretado pelo Samuel L. Jackson, né, que havia estudado naquela escola, havia sido um jogador de basquete, mas ele resolve se tornar professor, né, de basquete, treinador de basquete, porque o time vivia, né, perdendo. E resolveu, né, pedir para que ele ajudasse e tal. E ele vai ali para poder tentar dar uma força para o time. E ele faz um acordo com os alunos. Ele diz assim, ó, vocês podem jogar no time, porque ele via que tinha ótimos jogadores ali. Mas tem uma coisa, vocês precisam assinar um contrato fazendo as atividades, fazendo as provas e obtendo uma média mínima para passar. Uma média mínima para conseguir ingressar numa universidade. Por quê? Ele dizia o seguinte, você não pode ficar refém de se tornar um jogador de basquete famoso. Porque a gente pensa muito assim, porque na sociedade americana tem grandes possibilidades de inclusão. Neca de pitibiribo, viu? Tira o cavalinho da chuva. Existe muita gente pobre nos Estados Unidos, sim. E existe muita exclusão, principalmente com os latinos e com os afro-americanos, que sofrem horrores por lá. E aí o que que acontece? Quando a gente vê uma situação como essa que é colocada nesse filme, a gente tem uma visão muito clara de como esse preconceito age por lá. O treinador pede justamente para que eles estudem, para que não sejam reféns apenas do basquete. Porque se tudo der errado no basquete, pelo menos eles têm ali uma profissão a qual seguir. Só que o que é que acontece? As famílias começam a criticar porque os meninos eram minas de ouro, eram visualizados por grandes times de basquete, né? Os meninos queriam só jogar basquete, não queriam estudar, não tinham comprometimento. E aí o que que vai acontecer? Ele resolve fechar o ginásio e impedir que o time jogue. E obviamente causa uma revolta entre as famílias, né? Porque acreditavam que aquele era o único ganha-pão que poderiam ter, era o filho deles ser visto por uma universidade, aí quem sabe um dia chegar numa NBA da vida, ou na pior das hipóteses, jogar num campeonato em outro país, né? Ganhando pelo menos assim, um rendimento que mantivesse um padrão de vida minimamente confortável. E aí, aos poucos, ele vai conseguindo com que os meninos voltem às aulas, né? Até que o time realmente volta para jogar. Muito legal esse filme, vale a pena vocês assistirem, tá? Vale a pena para usar como repertório sociocultural um tema como esse de redação, tá certo? Então, gente, eu termino esse vídeo. Curtam o som que vocês quiserem, tá? Eu acho que vocês não têm obrigação de curtir as mesmas coisas que eu ou que a minha geração. Não, vocês têm direito de ser livres e curtirem o que vocês bem quiserem. Mas uma coisa que eu digo a vocês, acima de qualquer coisa, coloquem a educação como uma mola prioritária para a sua vida. E supere as adversidades que são presentes nessa carreira, que não são poucas. É necessário que realmente a gente consiga fazer com que as coisas aconteçam, que elas não fiquem realmente estagnadas e presas no único prumo. Se a gente se torna refém, né, e mantém esse medo de que a carreira como educador nunca vai nos levar a um resultado, ou que a carreira a partir dos estudos nunca vai nos dar um grande rendimento, lembre de uma coisa: não adianta você ganhar 70 mil hoje e amanhã não ter nada. Talvez esses 5 mil que essa professora ganhe todo mês sejam muito mais duradouros e permanentes do que viver a vida louca, 70 mil reais, e depois olhar para um lado e para o outro e se perguntar: e agora, José? E agora, Little Popcorn? Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!